Eu sou absolutamente ruim com datas. Por exemplo, meu aniversário já passou esse ano e faltando uma semana foi o momento em que eu percebi que ele estava para chegar. E aí eu raciocinei, rapaz, não vai dar nem para convidar as pessoas para uma festa, né? Afinal de contas, em uma semana ninguém vai conseguir se organizar. E depois fica meio tarde, perde meio o hype do aniversário. Então, assim, resumindo, eu sou realmente péssimo com datas. Então, toda vez que o Santos posta a famosa efeméride, uma lembrança de uma data importante, de algo que aconteceu lá nas redes sociais, eu tomo um susto. Nessa quinta-feira, eu tomei um susto, porque postaram uma foto, aquela clássica foto do Neymar com cara de ter 8 anos, tinha 17 na verdade, estreando no dia 7 de março contra o Oeste lá no Pacaembu. 7 de março, ou seja, exatamente 15 anos atrás, na quinta-feira, momento em que eu gravo. Também depois vi que no dia 7 de março, só que em 2012, ou seja, 12 anos atrás, o Santos ganhou do Inter na Vila Belmiro por 3-1, 3 gols do Neymar, 2 em que ele dribla basicamente o Inter inteiro, como diz o narrador lá da Rádio Gaúcha, Rádio Guaíba, né? Girou o Beira-Rio, deu a volta no Beira-Rio, driblou todo mundo do Inter para fazer o gol. E eu tava nesses dois jogos. E eu não sou muito de contar histórias, mas eu até comentei com os membros outro dia o que eles gostariam de ver mais no canal e tal. E alguns sugeriram essas situações. E como são 15 anos da estreia do Neymar, eu resolvi contar a história. Nada demais, eu só estava lá. E eu acho que isso é legal. Quem estava nesse dia, poder contar que viu o Neymar é divertido. E eu morava em Santos na época, estava no meu primeiro ano de faculdade, eu estudei em São Bernardo, o jogo foi em São Paulo. Então, fatalmente fui com o mesmo grupo de pessoas com o qual eu ia para todos os jogos naquela época, inclusive na semana seguinte, iria para Santos e Mojimirim, também no Pacaembu, quando o Neymar fez seu primeiro gol. Mas essa história, se vocês me lembrarem, eu conto semana que vem. Nessa, eu simplesmente lembro de estar no Pacaembu, mais ou menos atrás do gol, oposto ao que o Neymar acerta a trave, né, no primeiro lance, ele acerta a trave do Everton. Eu não sabia que era o Everton, ele, seleção brasileira, Palmeiras, no gol do Oeste aquele dia. Não fazia a menor ideia. Mas era. E, enfim, eu estava atrás do gol oposto, né, que não é o do Tobogã, que não existe mais, infelizmente, o gol em que a jovem fica. Não estava na jovem, eu estava um pouco pro lado em relação ao gol. E eu lembro de que, obviamente, todo mundo estava naquela expectativa do Neymar estrear, todo mundo sabia que o Neymar estava no banco. Mas quando começam a cantar o nome dele, Neymar, Neymar, pedindo a entrada dele, eu fiquei meio receoso. Não que eu não achasse que o Neymar fosse ser craque, eu tinha muito medo. E eu lembro de comentar, ou com quem estava comigo, ou pensar, eu lembro especificamente de pensar nisso, talvez eu tenha comentado com quem estivesse comigo. Ah, eu não vou cantar porque se der ruim, eu posso me arrepender, prefiro esperar. É mais meio que a mesma ideia que eu prego até hoje no canal, né? Não tentar tomar uma decisão imediata, não dar aquela opinião forte, imediatista. Eu prefiro e é preciso esperar algumas situações. Com o Neymar foi preciso esperar 2 minutos, se você quiser um pouquinho mais de tempo, uma semana, que é quando ele faz o gol contra o Mojimirim do Giovani. Que um ano depois, né, ou até menos, eles jogariam juntos. Mas foi espetacular. Foi uma coisa de louco você ver aquele menino mirradinho, que não ficaria mirradinho por muito tempo, ou filé de borboleta, como o Luxemburgo falaria no segundo semestre, mas em 2010 ele já não era mais filé de borboleta. E em 2 minutos pensar, ok, fazia todo sentido todo mundo pedir, todo mundo gritar o nome dele, todo mundo que tá aqui querer vê-lo. E fez todo sentido rapidinho, assim que ele começou a pegar na bola, ok, eu talvez esteja vivendo um momento histórico do Santos. Que bom que eu vim. E eu não lembro se eu tive dúvidas de ir ou não também. Pô, faz 15 anos. Eu sei que eu tava lá. Não lembro com que camisa tava, não lembro nada disso. Mas eu tava lá. E foi muito rápido. Eu acho que o que eu quero passar pra vocês é que foi muito rápido o sentimento de ok, estou vivendo um momento histórico. Porque você pode dizer que tava na estreia de vários jogadores, mas o quão boa é a estreia. Eu não quero dar exemplos, porque aí de repente alguém vai responder: não, a estreia desse cara foi maravilhosa. Imagina, eu falo Messi, a estreia do Messi foi boa. Não faço a menor ideia de quando o Messi estreou, mas. Entendeu? Eu não quero dar um exemplo ruim. Mas
nem todo jogador brilha de cara, nem todo jogador você percebe que é craque de cara. Pode demorar, sei lá, 5 jogos. O Neymar era bom de cara. O Neymar parecia uma criança de 3 anos correndo entre adultos e ele era bom de cara. Ele era claramente melhor que todo mundo ali. Então acho que esse sentimento passou muito rápido e talvez quem está me assistindo e estava lá pode comentar isso, pode até falar que não teve esse sentimento, mas pra mim foi esse sentimento muito claro de ok, não sei se vai ficar muito tempo aqui, se vai dar tempo de mudar a história do Santos, spoiler, mudou, mas esse moleque é realmente um craque. E foi um craque, e é um craque, e vai voltar. E eu tava lá, é basicamente isso, eu queria falar desse sentimento. Não é a data fechada, né, redonda que a gente costuma falar, de 10, 15, 20, mas a 12, eu também estava lá na Vila Belmiro, quando o Neymar driblou todo mundo do Inter 14 vezes para fazer 2 golaços. E um outro gol de pênalti. Santos 3, Inter 1. O gol do Inter foi do Damião, para quem não tem essa recordação. Faz só a segunda rodada daquela Libertadores, o Santos era o atual campeão. Não estava me sentindo abalado pela derrota no Mundial, já contei para vocês aqui, repito, acho que era normal, eu fui pro Japão sabendo que tinha que ganhar a semifinal, na final se acontecesse algo de bom era milagre, não aconteceu, normal, esperado, o Guardiola já falou que é a melhor partida daquele Barcelona, papapá, pipi, tá tudo bom, tudo bem, tudo bom. Então eu fui para aquele jogo não preocupado com o Santos, nem nada. O Santos tinha perdido até a estreia, mas tinha sido contra o The Strongest na altitude, normal, você vai lá e tem que ganhar em casa e continuar a luta, o Santos classificou em primeiro do grupo, normal. Mas eu tinha acabado de passar por um término. Então eu lembro especificamente, era março, a gente terminou em janeiro, fevereiro, sei lá. De novo, faz 12 anos, não é tão fácil lembrar. E eu tava muito mal da cabeça, eu tava mal mesmo, eu dei uma pirada louca, assim. Eu lembro de sentir muita dor de cabeça, dor física mesmo. Não foi um término legal. E então eu usava, talvez tenha sido a época da minha vida em que eu mais usei o Santos como escape. No Mundial ainda namorava, então assim, a derrota não teve nada a ver com isso, não foi um escape. Eu viajei porque eu queria viajar mesmo, o término acontece logo depois. E eu usava muito como escape. Então, na partida contra o The Strongest, na volta, que o Santos vai fazer gol só no finalzinho, se não me engano, era 2x0, os dois gols são bem no final. Eu tava muito mal, não é possível que eu tô passando por isso e esse time nem vai entregar nada. Sabe aquele momento? Todo mundo já passou por isso, todo mundo às vezes passa até nesse momento por isso. De repente tá passando agora. Meu Deus, nenhuma escape. Ou ano passado, se a gente pensar, né? A coisa que eu uso para escapar da vida real tá estragando tudo. Mas aquele jogo contra o Inter eu tinha esse sentimento, mas não deixou estragar rápido. Porque o que o Neymar fez me fez deixar de pensar na vida, que é o grande objetivo do futebol, na verdade, se você para pra pensar bem, parar de pensar no resto. Então eu lembro especificamente de quando ele dribla todo mundo e faz o primeiro dos gols, que é o mais bonito pra mim, eu simplesmente fazia assim. Eu tinha 22 anos, o Neymar é 2 anos mais novo que eu, então ele já tinha 20, né? Ele faz aniversário no começo do ano, se eu tô enganado. Talvez não sei, não me importa. Ele é de 92, eu sou de 90. E aí, por um segundo, eu pensei, meu Deus, eu tô reverenciando um cara mais novo que eu. Eu falei, dane-se, ele me fez feliz ano passado, ele ganhou uma Libertadores. Aí eu, tá tudo bem. E aí, no segundo gol, eu fiz de novo. Porque em 2012 já tinha aquela sensação de a qualquer segundo ele vai embora, a gente não sabe quanto tempo mais vai viver isso. Então eu vou aproveitar. O Santos não ganhou aquela Libertadores, vocês sabem, acabaria ganhando um Paulista. Ainda ganhou a Recopa no segundo semestre, que a gente já não ligava tanto, sejamos honestos. Hoje até podem contar. Ganhamos a Recopa, ninguém ligava, o Pacaembu inclusive estava vazio aquele dia. Mas ganhamos e acho que 12 serviu para o Neymar não só ganhar os seus últimos títulos com o Santos, mas escrever as últimas histórias bacanas e essa foi uma delas. Lembro especificamente onde eu estava, porque eu já contei várias vezes aqui, desde que o Neymar começou a jogar no Santos. 2010, né, titular absoluto, 9 ainda, o Lucha colocava ele no banco. Eu fico no mesmo lugar ali do setor 1 e 2, que é depois do meio campo. Se você está vendo pela TV, é o lado oposto. Então, depois do meio campo, um pouco para lá, onde eu sento, na ponta esquerda. Então, para ver o Neymar ali na ponta esquerda, virou meu lugar até hoje, 14 anos depois, né? Já que eu comecei a fazer isso em 2010, sento no mesmo lugar. Hoje, diversos membros sentam no mesmo lugar comigo, a gente se reúne, é sempre divertido, virou o nosso canto. E é graças ao Neymar. E por estar ali, eu pude ver aqueles 2 dribles que, curiosamente, foram do lado oposto, né? Ele dribla todo mundo do lado oposto. Então eu não vi aquele gol de perto, mas eu estava lá e pude reverenciá-lo. E talvez isso ajude a explicar
principalmente para quem acha que eu tô errado ao falar que ele vai voltar, ou que eu tô errado em gostar dele, e eu super respeito, mas quem viveu aquela época tem um negócio diferente. Quem viveu aquela época foi muito feliz. Cara, sejamos honestos, que adulto não pensa na época boa da infância, da adolescência, em que a vida era mais fácil. A vida era mais fácil naquela época. Era meu último ano de faculdade, eu estava prestes a me formar, e eu tenho saudades do cara que arrebentava em todo jogo que eu ia. Se eu não me engano, é em 12, por exemplo, que ele dá aquele chapéu que ele pisa na bola e encobre o Nunes. Eu tava lá também. Se eu não me engano, é em 12. Então deve ter sido até dias antes, semanas antes. Quem viveu aquilo, e quem tava lá também pode confirmar, sabe por que a gente acha, ou tem fé, ou tem esperança, ou simplesmente quer muito que ele volte. Porque a gente foi muito feliz. Enfim, historinhas, nada demais. Se vocês me lembrarem, gostarem, eu conto na semana que vem. Que é até mais curiosa e mais engraçada, do primeiro gol dele, que vai completar 15 anos também no dia 15, se eu não estou enganado. Beijo, tchau.